Olá, meu nome é Gustavo, sou da equipe técnica da empresa GPtronics e hoje vou estar demonstrando para vocês a linha de painéis LED Time XL. Vamos lá? Bom, temos aqui o LED Time XL 764, que é composto por 7 LEDs de altura e 64 LEDs de largura, e aqui o LED Time XL 1464, onde ele possui 14 LEDs de altura e 64 de largura. Perceba que a diferença basicamente está no tamanho. Este modelo é bem mais alto e mais largo. As funções para ambos são as mesmas. Nesse vídeo, vou estar demonstrando as 4 funções que o painel possui e a utilização dos acessórios. E se você quiser avançar, na descrição desse vídeo, você já vai encontrar os links que te levam à informação que você precisa. Bom, temos aqui então o controle WI, que possui 3 teclas, é um controle de bolso. Temos o controle G13, que ele possui 13 teclas. Além das 3 teclas com as mesmas funções do controle WI, a gente possui timers para o cronômetro, a edição de 7 faltas e de placar para as outras funções do painel. O painel também possui a sirene externa, que acompanha o kit, pois como o painel não possui áudio, é necessário ela para a exibição dos avisos sonoros. Possui 4 plaquinhas, tempo, round, time A e time B, que você pode estar fixando no painel para poder demonstrar qual informação será exibida. Isso conforme a função que você estiver utilizando. Você pode ver também que esse painel é um painel fino, bem leve, possui as orelhinhas para fixação ou suspensão, possui na sua traseira aqui os botões de menu e confirma para a configuração de controles e configurações avançadas, a conexão de sirene, módulos externos e também a entrada da fonte de alimentação. Vale lembrar que conforme o kit que você estiver adquirindo, você vai estar recebendo ou o controle WI de bolso ou o controle G13, ou ambos. Então verifique sempre no anúncio que você está adquirindo o que acompanha. Agora eu vou estar demonstrando para vocês as 4 funções que o painel possui. A função relógio, a função cronômetro, a função placar e a função contador de dias. Bom, na função relógio, igual você já está vendo, o painel fica exibindo hora, data e temperatura. E essas 3 funções você consegue configurar o tempo de exibição de cada uma delas e também ajustar a hora e a data, já que a temperatura ela é coletada através do sensor que possui na traseira do painel. Então vou demonstrar para vocês a função relógio através do controle WI, que possui 3 teclas, que são as mesmas 3 teclas superiores do G13. Então, para você acessar as funções, você tem a tecla menu e as 2 teclas aqui de avanço e retrocede. Então, ao apertar a tecla menu, o painel exibe aqui o menu de ajuste, onde eu vou ajustar a hora e a data do painel. Eu tenho o menu de exibição, onde eu vou ajustar o tempo de exibição da hora, da data e da temperatura. Aqui eu tenho a função cronômetro, onde eu troco a função do painel para cronômetro. Eu tenho aqui o despertar, onde eu configuro um dos 96 despertadores que o painel possui. Eu tenho a função desligar, onde eu coloco o painel em stand-by. Temos a função placar, onde eu coloco o painel como um placar. E a função contador, onde o painel vira um contador de dias. Na função ajuste, eu entro com a tecla confirma. Eu tenho aqui a hora, onde ele pede a hora atual para me ajustar. Eu posso retroceder ou avançar através das teclas superiores e confirmar com a terceira tecla. Mesma coisa para minutos, tá? Posso estar ajustando. A data, aí ele pede a data, é o dia e o mês, né? Posso estar ajustando aqui em cima, confirmando. E o ano, onde eu ajusto os 2 últimos dígitos. Após encerrado, aperto a tecla confirma. Ele me dá essa mensagem de OK, onde já foi configurado a hora e a data do painel. Voltando ao menu, temos aqui o menu de exibição. Vou entrar com a tecla confirma. Aqui temos H de hora, 3 são 3 segundos, onde o painel vai exibir hora durante 3 segundos. Posso ajustar com as teclas superiores, confirma. Data, D de data, eu posso ajustar também o tempo que está a 3 segundos. E eu posso ajustar o tempo de exibição da temperatura.
Lembrando que se eu diminuir a 0, o painel deixa de exibir essa função. Colocando o 0 em temperatura, vou confirmar, vocês vão perceber que agora isso vai mostrar a hora e a data, não mostrando mais a temperatura. Bom, agora eu então vou demonstrar para vocês a configuração dos despertadores. Até o momento a sirene não estava conectada. Neste momento eu conectei uma sirene no painel para poder demonstrar para vocês como que o despertador desperta. E também a gente abafou a sirene por causa que o som é muito alto, atrapalhando a gravação. Então tá, eu aperto a tecla menu novamente. Vou navegar até o menu despertador, despertar. Aqui ele me pede qual despertador, despertador 01. Eu posso escolher um dos 96 despertadores para configurar. Então posso pôr 96 programações diferentes. Vou confirmar. E aqui ele me pede a hora. Então eu vou colocar aqui 10 horas. Confirmo. E aqui ele me pede os minutos. Vou utilizar o controle G13 para você ver como é mais prático. Ele possui números como um teclado numérico. Segurando o Shift, eu digito aqui, ó, 50, por exemplo. Então ele já vai para a próxima informação. Você viu que é mais prático, você consegue digitar. E aqui ele está me pedindo domingo, ligado, segunda, ligado, terça, ligado. Você pode ver que esse 1 é o ligado. Se eu apertar essa outra tecla, ele muda para 0. Então eu posso ligar ou desligar no dia da semana. Então eu vou deixar todos os dias ligados. Você pode conferir que está todos os dias com ligado. Então cada despertador você pode colocar para dias diferentes. Eu vou confirmar. E aqui ele me pede o som, que seria quantos toques sonoros a sirene vai emitir. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, som 1, ele dá um toque sonoro. Som 2, 2 toques sonoros. Vou deixar no som 2 mesmo. Confirmo. Então aqui o despertador está configurado para despertar às 10h45 todos os dias da semana, com 2 toques sonoros na sirene. Então vamos aguardar? Como você pode ver, a gente adiantou o vídeo, então tá chegando aqui às 10h50, aí o despertador vai despertar com a sirene. Você pode ver que ele emitiu 2 toques sonoros, que foi o ajuste que a gente fez. Se você quiser mais toques sonoros, basta ajustar na configuração de som. Bom, essa foi a função relógio e a partir de agora eu vou estar demonstrando para vocês a função cronômetro do painel. Através do controle WI ou até mesmo G13, vou entrar novamente no menu, procurar a função cronômetro, confirmo. Você pode perceber que aqui ele já está exibindo 5 minutos decrescente e ciclo de contagem 1. Com o controle você pode startar. Você pode perceber que aqui ele contou 3, 2, 1 já, que é a função já. Posso pausar, tá? E posso parar o cronômetro. Aqui ele está como decrescente, mas eu vou estar demonstrando para vocês todas as configurações que é possível com este cronômetro. Para demonstrar, a partir de agora eu vou utilizar o controle G13, que você vai ver que em alguns momentos ele facilita muito a configuração. Então vou entrar com a tecla menu. Aqui eu tenho o preset, onde eu configuro os tempos do cronômetro. Eu tenho o configura, que é o menu que configura a estrutura do cronômetro, crescente, decrescente. O som, onde eu escolho quantos avisos sonoros a sirene vai emitir. Aqui eu tenho a função relógio, onde eu volto para aquela função relógio. Eu tenho a função desligar, onde eu coloco o painel standby. A função placar, onde eu coloco o painel como placar. E a função contador, onde eu coloco o painel como contador de dias. Novamente preset. Vou entrar no preset para você ver como que ajusta o tempo. Como vocês lembram, o painel estava com 5 minutos. Vocês viram que ele exibiu o tempo 1 porque está configurado com 2 tempos. Então para me ajustar, vou segurar a tecla Shift e digitar, por exemplo, 0030. Então seria 0 minutos 30 segundos. Aqui ele já me pede intervalo. Eu vou digitar, por exemplo, 10 segundos. Então seguro o Shift 00 minutos 10 segundos. Aqui ele me pede quantos ciclos de contagem. Vou colocar, por exemplo, 0,5.
Então você percebe que com o G13 você podendo digitar é bem mais fácil de configurar. Aqui eu posso startar também o cronômetro, você vai ver que ele está como 30 segundos agora. A função 3, 2, 1 já. Aí temos o cronômetro já em 30 segundos. Você vai perceber também que no finalzinho ele emite, nos últimos 10 segundos, um bip. E é configurável, daqui a pouco eu vou estar demonstrando para vocês. 12, 11, e agora ele começa a emitir os bips dos últimos 10 segundos. No término ele dá o aviso sonoro e mostra IN de intervalo. Esse é o tempo de intervalo que a gente configurou, 10 segundos. Aqui ele volta já para o ciclo 2, que é o segundo ciclo da atividade. Vou estar parando o cronômetro por aqui. E vou estar demonstrando para vocês agora como que eu configuro a estrutura do cronômetro. Vou entrar no menu novamente, procurar aqui a função configura, confirmo. Aqui ele já está me pedindo decrescente, decresce, que é a função decrescente que está no momento. Se eu mudar, eu tenho aqui infinito, onde o cronômetro é um cronômetro crescente que não para. Ele não para, ele vai contar até 99 horas. E eu tenho a função crescente, onde é uma função que eu ajusto o tempo para ele contar para parar. Vou deixar, por exemplo, no crescente. Confirmo. Aqui ele me pede 4 dígitos ou 6 dígitos. 4 dígitos é o que ele está agora, onde ele exibe na extremidade o ciclo de contagem. Se eu colocar como 6 dígitos, ele mostra os 6 dígitos de cronômetro, não exibindo o ciclo de contagem. Vou deixar com 6 dígitos. 2 tempos, onde eu tenho um tempo de atividade e um tempo de intervalo. Se eu colocar um tempo apenas, ele apenas conta sempre o mesmo tempo, tempo 1. Então vou deixar com um tempo para demonstrar. O já é a função que ele conta no início, 3, 2, 1 e já. Eu vou continuar com ela ligada, mas eu posso aqui desligar, continuar com ela ligada. E aqui eu tenho a opção sem placar ou com placar. Por enquanto vou deixar sem placar para estar demonstrando para vocês. E aqui eu posso escolher minutos, onde eu configuro minutos e segundos, ou horas, onde eu vou configurar horas e minutos. Aí depende da sua aplicação. Eu vou deixar também permanecer como minutos. Bom, vocês podem perceber que ele já virou um cronômetro de 6 dígitos. Ele está no 00 porque ele está no modo crescente, onde ele vai contar até o tempo configurado. E eu vou estar startando para vocês verem como é que ele vai funcionar. 3, 2, 1 já, que é a função que permaneceu ativada. Aqui ele não está mostrando os ciclos, mas está mostrando 6 dígitos do cronômetro. Lembrando que o tempo configurado era de 30 segundos. Também continua ativa a função bip nos últimos 10 segundos. Pode ver que nos últimos 10 segundos ele bipa avisando. Perceba que no fim ele exibiu fim 1, sinalizando que encerrou o ciclo 1. Aqui ele está novamente contando os 30 segundos, já do ciclo 2. Perceba que nesse modo ele não contou intervalo, porque eu coloquei apenas um tempo e não 2. Ok? Vou estar parando aqui, já é os últimos 10 segundos de contagem, vou interromper a contagem. Tá ok? Agora eu vou estar demonstrando para vocês o cronômetro exibindo com o placar. Vou utilizar de novo o menu, vou procurar o menu configura, configurar novamente o cronômetro. Eu vou deixar ele, por exemplo, como crescente, agora eu vou colocar como 4 dígitos, vou permanecer um tempo, aqui o já, eu vou continuar com o já, e aqui eu tenho a opção sem placar, agora eu vou mudar para com placar. Minutos ou horas, vou permanecer em minutos. Vocês podem perceber que agora o painel está exibindo o cronômetro 4 dígitos no centro e nas extremidades os placares do time A e time B. Lembrando que aqui no G13 eu já tenho as teclas
time A mais, time B mais e zera placar. Então aqui eu já consigo editar o placar diretamente. Vamos lá, time B, time A. Lembrando que se eu segurar apertado, ele retrocede. Mas eu também tenho a tecla zerar aqui que zera os dois placares ao mesmo tempo. Então vou estar startando o cronômetro. Aqui a função já, que já estava previamente configurada. E o cronômetro iniciou no modo crescente 30 segundos, do jeito que a gente deixou. Eu posso marcar, por exemplo, agora com o placar, um gol ou um ponto para o time A ou para o time B. Posso marcar de novo para o time A. Então você percebe que a parte de placar ela é separada, ela é independente do cronômetro. E o cronômetro está chegando ao fim dos 30 segundos. Perceba que no final ele vai exibir fim 1. Você viu, ele exibiu fim 1, por quê? Ele não está exibindo os ciclos de contagem. Em função dos placares, ele não exibe os ciclos de contagem, exibindo no fim dos tempos. Agora ele está já no tempo 2 e quando terminar ele vai avisar. Então a gente adiantou o vídeo, perceba que no fim do ciclo 2, ele exibe dizendo que terminou o ciclo 2. Como já está configurado para 5 ciclos, ele permanece. Então vou estar encerrando aqui o cronômetro, vou estar zerando o placar, tá? E agora eu vou configurar ele com 6 dígitos. Entro novamente no menu, procuro o menu configura. Eu vou deixar agora, em vez de crescente, eu vou deixar ele no modo infinito para estar demonstrando para vocês. Aqui eu tenho a opção no modo infinito de piscar ou não piscar. Esse modo piscar quer dizer que em determinado tempo ele dá um aviso sonoro e fica piscando, dizendo que o tempo acabou, mas ele não para a contagem. Então vou confirmar. Aqui é o 3, 2, 1 já, vou desligar, por exemplo, nessa exibição. E aqui eu tenho com placar ou sem placar, vou permanecer com placar no modo minutos. Então lembrem que eu deixei configurado para 30 segundos. Se eu quiser mexer no tempo, eu posso editar, mas eu vou permanecer a exibição com 30 segundos. Perceba que no placar, agora ele está exibindo apenas um dígito. Mas se eu chegar a 10 pontos, ele passa também a exibir a 10 dígitos no número menor. Tá ok? Vou zerar novamente. Isto justamente porque ele está exibindo agora o cronômetro em 6 dígitos. Então vou startar aqui, lembrando que ele está no modo infinito, sem o 3, 2, 1 já. Startei. Ele já inicia de imediato. Ele está com o bip 10 segundos ativado e está com 30 segundos de configuração. Os últimos 10 segundos. A partir desse momento ele começa a piscar. Ele dá o aviso sonoro dizendo que encerrou o tempo, mas ele continua a contagem. Então isso pode ser útil em jogos de futebol, por exemplo, onde o tempo determinado encerra, mas não pode parar a contagem até que o juiz dê o apito final. E o placar também permanece funcionando paralelamente ao cronômetro. Vou encerrar novamente o cronômetro, zerar o placar. Lembrando que essa função infinita também funciona sem o placar no método 4 ou 6 dígitos. Apenas demonstrei junto para vocês verem todas as funções do painel. Outro lembrete importante é que o G13 ele possui 3 memórias de timer, onde eu posso pré-programar o cronômetro com configurações diferentes. Já o WI ele acessa apenas uma configuração, uma memória. Essa configuração toda que a gente fez ficou na memória 1, mas eu posso trocar para a memória 2, que por exemplo ficou salvo um cronômetro decrescente 6 dígitos. Na memória 3, um cronômetro decrescente 4 dígitos exibindo ciclos de contagem. Então você pode perceber que eu tenho 3 memórias. Se eu voltar para a primeira, tá tudo do jeitinho que eu deixei. Então esses 3 timers facilitam você trocar de esporte conforme a aplicação ou conforme a sua utilização aí.
Então agora eu vou mostrar para vocês as configurações de som do cronômetro. Eu vou mudar para a memória 3, onde eu tenho um cronômetro com tempo e intervalo. Aqui eu vou entrar no menu, vou procurar o menu som, esse menu, e confirmo. Aqui ele já pede o som do fim da atividade. Esse 2 quer dizer que a sirene emite 2 toques sonoros. Eu posso 3 toques, 4 toques e ir modificando conforme a necessidade, até 16 toques. Vou confirmar com 4. E aí ele me pede o som de início, que estava a 4 e eu posso colocar... Vou colocar 6, por exemplo. Confirmo. E aqui ele me pede o bip 10 segundos, que é aquele bip no fim da contagem, nos últimos 10 segundos. Posso colocar 0 ou 1. Vou permanecer ligado e confirmo. Então, nessa configuração de som, a gente consegue modificar quantos toques sonoros vai dar no início e no fim da atividade, que é o caso de 2 tempos, ou se tiver um tempo só, é o som de fim da atividade. Também é possível ligar e desligar o bip 10 segundos. Bom, então essa foi a função cronômetro. Agora a gente vai estar demonstrando a função placar, apenas placar. De novo, com o controle, vou acessar o menu, tenho o preset, configura o som, e eu tenho aqui voltar para a função relógio, que a gente demonstrou anteriormente, colocar o painel em standby, e temos aqui placar. Vou apertar a tecla confirma. Aqui o painel mudou de função de cronômetro para placar. Agora ele não tem mais configurações de cronômetro nesse método, apenas placar. Então é uma função bem mais simples, onde eu consigo aqui marcar os pontos para o time A, para o time B, ou se a gente quiser utilizar a faixa vermelha do controle, é possível marcar 7 faltas para o time A, por exemplo, para o time B, utilizados em esportes como vôlei ou para marcar faltas, dependendo do esporte que você for aplicar. Temos aqui a tecla zerar, que uma vez ela zera, se eu clicar de novo, ela exclui os 7 faltas do painel. Então, essa é a função placar. No menu dela, a gente tem a opção de zerar. Por que essa opção de zerar? Porque se você estiver usando no controle WI, é por ela que você vai zerar o placar. E aí tem como você colocar na função cronômetro, colocar de novo na opção relógio, colocar na opção contador de dias, colocar o painel em standby, ou volta de novo ao menu principal. Vou confirmar para zerar. Porque na utilização do controle WI, por exemplo, eu tenho aqui time A, time B. E para zerar, eu tenho que entrar no menu. Aí eu clico de novo e ele zera. Ok? Lembrando que no controle WI não é possível utilizar os 7 faltas, apenas utilizando o controle G13. Vale lembrar também que é possível retroceder os pontos. Se eu marcar, por exemplo, de maneira errada, eu segurar apertado, ele retrocede. Tá? Se eu seguro apertado, ele retrocede, tanto no controle WI quanto no G13. Bom, então a função placar é isso aí. Agora eu vou estar demonstrando para vocês a função contador de dias. Então, vou utilizar o controle WI, vou acessar o menu, vou procurar a função contador. Opa, passou, voltei. Contador, confirma. Então, essa é a função contador de dias. Aqui, por exemplo, já estava previamente configurado a exibir quantos dias faltam para o ano novo. Então, a gravação foi feita em dezembro de 2018, faltam 28 dias para o ano 2019. Então, essa função o painel modifica automaticamente ao final do dia. Quando der meia-noite, ele vai virar para 27, porque está no modo regressivo. Aí eu tenho o modo progressivo, onde ele vai aumentando os dias. Pode ser utilizado, por exemplo, em quantos dias fazem que a nossa empresa foi inaugurada. Ou até mesmo utilizar o modo com horas, onde eu configuro um dia e uma hora específica e ele vai contando inicialmente em horas e a partir do momento que der um dia ele passa a exibir em dias. Então vamos ver as configurações do contador de dias. Com a tecla menu, eu tenho aqui o configura do contador de dias, vou entrar.
Aqui ele me pede regressivo, que é o que está agora. Ele só vai mostrar em dias, quantos dias faltam, né? Aqui eu tenho horas progressivas, ou seja, quantas horas se passaram de um determinado momento. E aí a partir de 24 horas ele mostra em dias. Eu tenho horas regressivas, onde ele exibe quantas horas faltam quando for menor que um dia. Posso utilizar no ano novo, por exemplo. Confirmo. Ele me pede qual que é a hora. Bom, o ano novo se inicia à meia-noite do dia 1º. Então, eu posso configurar em horas aqui, mas no caso é 0. Minutos 0 também, meia-noite. Qual é a data? Também já está configurado, dia 1º de janeiro, tá? E ele pede o ano. Bom, a gente está em 2018, no caso, ano novo 2019. Confirmo. Nesse método, ele está mostrando que faltam 28 dias para o ano novo. Quando for o último dia, ou seja, dia 31 de dezembro, ele passa a mostrar em horas. E as horas vão diminuindo até chegar em 00. Então, quando faltar 10 segundos para meia-noite, ele vai estar exibindo aí os 10 segundos. E ao zerar, ele vai soar o toque da sirene, tá ok? Então, a gente vai estar ajustando o painel para exibir para vocês. Então, a gente configurou novamente o painel para perto da meia-noite do dia 30. A gente não entrou no último dia ainda e está mostrando que faltam 2. Quando faltar um dia, ele já passa a mostrar em horas. Ele vai mostrar 23 horas e 59. Então acompanhe comigo. Então, você pode perceber que ele virou para um dia e já passou a mostrar em horas. Porque, ó, 23 horas e 59 minutos. A partir de agora, o painel está em 31 de dezembro. Então é o último dia, então ele mostra em horas. Quando ficar perto da meia-noite do dia 31 de dezembro, ele vai estar perto de 00, onde ele avisa com um toque sonoro. Bom, a gente adiantou aqui o relógio do painel, para vocês verem. Então ele está no dia 31 de dezembro, bem perto da meia-noite. E o painel está mostrando aí os últimos segundos, basicamente, da contagem. Quando chegar à meia-noite, ele vai estar no 00 e emitir o toque sonoro com a sirene. Bom, a gente adiantou o vídeo, são os últimos 10 segundos, ele vai avisando a cada segundo, e quando chega em 00, feliz ano novo! Então essa é a função contador de dias. Essa configuração que a gente fez foi utilizando a hora regressiva com horas, mas também é possível utilizar progressiva com horas, ou regressiva ou progressiva somente dias, onde ele não passa a mostrar em horas. Bom, então essa foi a função contador de dias. A utilização do painel com os controles encerra por aqui. Agora eu vou demonstrar para vocês os menus de configuração do painel, que são menus avançados, para você poder estar incluindo novos controles na memória do painel ou até mesmo fazer um reset no seu equipamento. Bom, agora eu peguei aqui na mão o LEDTime XL764 para estar demonstrando para vocês o menu de configurações do painel. É um menu mais avançado, apenas para reset e configurações de novos controles. Nas teclas menu e confirma na traseira do painel, que foi dito no início do vídeo, eu aperto a tecla menu, ele exibe aqui, ó, controle. Se eu apertar confirma, ele exibe aqui, pressione controle. Nesse momento eu posso pressionar um novo controle, por exemplo. Ele aparece programado. Nesse ato eu acabei de programar um novo controle na memória do painel. Isso serve tanto para o controle WI quanto para o controle G13. E basta pressionar qualquer tecla, não precisa ser uma tecla específica do controle. Então vou apertar o menu novamente do painel. Eu tenho aqui o menu controle, que a gente já configurou o controle. O menu função, que é para uso apenas de fábrica, então você não acessa esse menu, não modifica as configurações, para evitar que seu painel não fique desconfigurado. Aperto o menu novamente e ele exibe reset. Vou confirmar. No reset eu tenho aqui, ó, reset de controles. Eu posso apagar os controles da memória. Tenho sim ou não. Eu vou deixar como sim. Apertei confirma. Ele apareceu fábrica não, ou aperto o menu sim. Ele daria um reset de fábrica. Eu vou colocar sim novamente.
aperto confirma e ele já fez o reset do painel. Vocês podem ver que ele agora está marcando como escravo. Por quê? Como eu resetei os controles da memória, ele não possui nenhum controle, ele não pode funcionar como mestre. Nesse método, é o método para ele funcionar como escravo. Para isso, basta configurar o controle novamente. Vale lembrar que esse reset de controle você vai só utilizar em casos onde você tem um controle configurado no painel que você deseja apagar. Esse reset irá apagar todos os controles da memória, necessitando você configurar os seus controles novamente, ok? E o reset de fábrica, ele zera todas as configurações de despertador, de cronômetro e placar. Caso você tenha feito alguma configuração que você não desejava e não sabe como voltar, utilize o reset de fábrica. E caso você vá utilizar mais de um painel espelhados, você sim vai precisar resetar os controles para deixá-lo como escravo, igual nesse caso. E ao conectar o cabo do painel escravo para o painel mestre, ambos irão exibir as mesmas informações. Então, essa é a linha LEDTime XL. Espero ter esclarecido as suas dúvidas, mas se ficou alguma dúvida ainda, você pode estar consultando o manual de instruções ou até mesmo entrar em contato com o nosso suporte técnico. Então eu fico por aqui e obrigado!